Antes de ser empossado, ele ainda precisa vencer outros 5 candidatos. O fato é que o próximo chefe de governo britânico vai ter de encarar o Brexit. A saída do Reino Unido da União Europeia está marcada para o dia 1º de novembro e as perspectivas são de um enorme impacto na economia da Inglaterra, da Escócia, do País de Gales e da Irlanda. Sobre isso, eu converso com Rodrigo Correia da Silva, presidente da Câmara de Comércio Britânico Brasil. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado aqui pelos seus esclarecimentos aos nossos telespectadores. E eu queria que a gente começasse a nossa conversa falando de uma perspectiva ainda dentro da Europa. O que se espera desse primeiro momento? Então, o Brexit, até que surja um outro movimento, está marcado para o dia 31 de outubro, o primeiro dia útil no dia 1º de novembro. O que se espera dessa nova realidade? A gente está falando aí de uma União Europeia com o Reino Unido, algo que durou 46 anos. Como é que vai ser daqui para frente? Bom, obrigado pelo convite. Na verdade, dessas novas realidades, né? Porque o que a gente tem hoje, e a gente aqui no Brasil, como Câmara e lá no Reino Unido também, não tem muita clareza do que vai ser esse Brexit, né? Tem uma data marcada, já foi prorrogado algumas vezes. Existem algumas pessoas imaginando que talvez haja um novo referendo, mas a gente acredita que essa probabilidade é baixa. Mas mais importante é que Brexit vai ser. Vai ser o hard Brexit, onde o Reino Unido fala, olha, estamos saindo e pronto, sem nenhum acordo com a União Europeia. Ou não, vai ser um acordo e esse acordo vai ter quais níveis, quais liberdades, o que vai poder, o que não vai poder. O acordo da Theresa May pode até voltar para a mesa, não se sabe. Então, no fundo, são muitas realidades. A gente está buscando mapear qual Brexit vai ser o mais provável, mas, honestamente falando, hoje não existe o mais provável, existem algumas possibilidades. Claro que a situação ainda ficou um pouco mais complicada nos últimos 15 dias, quando a Theresa May, que era a antiga primeira-ministra, ela continua no cargo ainda de forma interina, anunciou a renúncia. Isso era previsto, mas ela mesma acabou antecipando por conta de pressões tanto dentro como fora do Partido Conservador. O que diz agora a legislação britânica? Os conservadores continuam mandando no Parlamento britânico porque tem maior número de cadeiras. Então, está havendo uma eleição interna para se escolher o novo chefe da legenda, porque ela renuncia do cargo de primeira-ministra e também da chefia da legenda. Então, o próprio partido está escolhendo um novo líder que, obviamente, vai acumular o cargo de chefe de governo dos britânicos. Boris Johnson está liderando essa corrida. Já houve uma primeira votação e ele teve uma maciça votação entre os seus pares do Partido Conservador. Os outros 2 candidatos, que estão ali entre os 3 mais bem votados, eu falei do Boris Johnson, esse que nós estamos vendo aí no canto esquerdo da tela, e depois também tem o Jeremy Hunt e o Michael Gove. Os outros 2, somados, sequer chegaram perto dos votos do Boris Johnson, que teve 114 votos na primeira rodada. Deve haver mais rodadas, mas o que tudo indica, ele continua como franco favorito. Rodrigo, a gente não vai fazer aqui nenhum exercício de futurologia. Não dá para saber quem vai ser o próximo primeiro-ministro da Inglaterra, do Reino Unido, mas a gente tem algumas perspectivas. De qualquer maneira, vai ser alguém do Partido Conservador. Sim. Diante desse fato que é sólido e concreto, o que esse próximo primeiro-ministro, alinhado com o pensamento do Partido Conservador, vai ter de fazer no Brexit? E eu pergunto isso porque já se sabe, aí uma perspectiva clara, que vai haver, depois do Brexit, desemprego, recessão, perda de força da libra esterlina e números de inflação que antes não se viam no Reino Unido desde o pós-Segunda Guerra Mundial. Então, o que o próximo líder dos conservadores e próximo primeiro-ministro britânico, essa mesma pessoa, vai ter que fazer prioritariamente? Uma coisa que vai ser interessante, vai ter uma mudança na dinâmica de negociação, porque a Theresa May, ela tinha votado Remain, ela não tinha votado Exit. E o Boris Johnson foi um dos líderes do Exit. Então, nós vamos ver como é que vai ficar essa dinâmica, mas prioritariamente. O governo britânico, ele já vem e vai continuar lidando com 2 cenários. O cenário do hard Brexit, que é possível, porque depende do acordo que vai ser feito com Bruxelas ou não, ou
o cenário de uma nova negociação, que é o que o Boris Johnson vem propondo, né? Ele foi um dos que foi contrário ao acordo que a Theresa May construiu. Então, ele está propondo um acordo novo em que os vínculos com a Europa sejam menores do que a Theresa May tinha proposto. Se ele vai ter essa força de negociação ou não, não se sabe, porque Bruxelas já está cansada, né? Na verdade, o que acontece? Já foi construído um acordo, foi negado, foi prorrogado. Então, a possibilidade de negociação com Bruxelas está menor, a janela está menor. Nós vamos ter uma mudança também na liderança da comunidade europeia, então isso pode mexer na dinâmica de negociação também. Mas o que se acredita é que o novo primeiro-ministro ele vai continuar trabalhando no plano de contingência do hard Brexit, porque é uma possibilidade, e vai tentar reabrir a negociação. Pode ser até que essa negociação não prospere e o acordo da Theresa May volte para a mesa, ou volte para a mesa com o governo como está, o parlamento como está, ou até surjam novas eleições gerais, caso não se chegue em nenhum acordo, e talvez o acordo da Theresa May volte para a mesa, não se sabe. Claro. Então, mas o foco vai ser plano de contingência e tentar reabrir a negociação, isso com absoluta certeza. Rodrigo, quando a gente pensa em Reino Unido, de um modo geral, né, os 4 países ali que compõem pelo menos a grande ilha Bretã, a gente, se pegar numa linha histórica, talvez o termo mais comum seja a resiliência. Estamos falando de uma nação que passou por 2 guerras mundiais, se reconstruiu e, parafraseando aqui, né, talvez o seu primeiro-ministro mais emblemático, Winston Churchill, que a história do Reino Unido foi construída à base de sangue, suor e lágrimas, bem provavelmente que eles construam uma nova realidade num futuro mais elástico. Agora, o que deve ser feito, então, a princípio? A gente está falando aqui desses cenários compostos de desvantagens, mas alguns setores da economia britânica vão ter vantagens com o Brexit. Não fazer um exercício imagético aqui, eu creio que a indústria têxtil, por exemplo, vai ser vantajosa, mas tem outros campos de negociação. Como que você enxerga isso? Como é que o Reino Unido pode sair vantajoso ou quais setores vão sair vencendo com o Brexit? Uma situação que é muito importante para a gente que é brasileiro, a gente às vezes não presta atenção, mas que é a principal questão de política internacional do Brexit, é a questão da fronteira entre as Irlandas. Claro. Né? Porque a comunidade europeia acabou resolvendo um problema britânico, que era a questão da fronteira da Irlanda com a Irlanda do Norte, que, como está todo mundo dentro da comunidade, acabou o problema e acabou, inclusive, as tensões que existiam da Irlanda com a Inglaterra. No caso do hard Brexit, e essa foi a principal vantagem do acordo que a Theresa May construiu, que era manter a fronteira aberta, no caso do hard Brexit, esse problema imediatamente vai voltar. Né? Por isso que a gente acredita que vai ter alguma negociação. Agora, pensando no hard Brexit, quais seriam as vantagens para as indústrias locais? Obviamente, elas vão ter menos concorrência da indústria europeia, mas a maior preocupação é o efeito inflacionário, né? Porque claro, hoje você tem muitos produtos que entram no Reino Unido livres de taxas e não vão poder entrar mais. O que o governo britânico tem proposto como medida de contingência é uma redução geral de tarifas de importação por 1 ano, no caso do hard Brexit. Ok. Nesse caso, a gente vê muita oportunidade, aí pensando na indústria brasileira, para exportar para o Reino Unido, porque você vai ter um período sem taxação. Para a indústria britânica local, talvez alguns desafios, porque vai tirar a concorrência europeia, mas talvez entre importações de outros países, embora isso não vai ser para todos os produtos, vai ter uma calibração para alguns produtos estratégicos. E o que a gente tem visto também, isso já desde a decisão do Brexit, o governo britânico tem trabalhado em se aproximar, se reaproximar de outros países não europeus. Né? Então, a gente vê que no caso brasileiro, o Brasil tinha uma relação muito próxima com o Reino Unido, histórica, né? Que foi se perdendo ao longo do tempo, foi perdendo densidade. Né? E o governo britânico, desde a decisão, tem buscado se aproximar mais do governo brasileiro, tem intensificado as relações. Há conversas sobre um possível avanço de um tratado de bitributação ou outros tratados
menores do que a bitributação, mas tão importantes quanto. Outra questão que pode ser muito interessante para a indústria brasileira, e aí pensando no agronegócio, questão das cotas, né? Você tem cotas de exportação para a Europa, que inclui o Reino Unido. Com a saída, o Reino Unido vai ter que revisar essas cotas de importação. Isso talvez seja bom, talvez seja ruim. Vamos ver como é que vai ser esse mundo pós-hard Brexit, né? Estamos lidando com esse cenário. Então, assim, o que a gente vê como Câmara é que é um momento de mudança e momentos de mudança podem gerar oportunidades e só o fato do Reino Unido e do governo britânico se preparar para o Brexit já gerou um olhar muito maior para outros parceiros que não europeus, né? Então, é o que eu falei, a gente vê que já tem um movimento muito grande de adensamento das relações diplomáticas e uma busca de adensamento das relações comerciais desde quando foi tomada a decisão. Então, a gente vê que isso é um movimento que vai continuar, porque uma vez que você abre o olhar para alguma coisa, isso continua. Então, a gente tem visto como um bom momento para a relação bilateral Brasil, Inglaterra e Reino Unido. Agora, os desafios internos lá são os que você colocou no começo mesmo, na abertura, e eles estão criando medidas de contingência para lidar com eles. Agora, vamos olhar para o Brexit, então, de fora para dentro. A gente estava falando da relação dos britânicos com a União Europeia. Você trouxe na resposta anterior como é que o Brasil pode estar inserido nesse campo, porque uma vez os britânicos vão buscar parcerias aí, além do Atlântico, e aí, obviamente, você tem aqui o Brasil como um terreno muito promissor. Imagino que a gente também tenha que fazer uma lição de casa, estarmos preparados para atendermos demandas que vêm dos britânicos. Quais são elas? Pois é, a gente tem e está fazendo, na verdade, uma coisa que a gente trabalha na Câmara é melhorar a imagem do Brasil. Acho que o brasileiro não fala tão bem do Brasil quanto deveria, né? Se a gente olhar em relação aos nossos vizinhos sul-americanos e outros países em desenvolvimento, a gente tem muita coisa boa. E a gente vem trabalhando já há alguns anos para entrar nos estándares da OCDE, né? A gente teve agora esse anúncio, apoio americano para o Brasil entrar na OCDE, mas o Reino Unido já vinha apoiando muito antes e reafirmou esse apoio, e participar da OCDE significa não só ter o selo de participante, mas muito mais seguir as diretrizes da OCDE, né? Então, essas diretrizes são 245, dessas 7 são obrigatórias, as outras são recomendações, fazem com que o país entrante ele tenha que fazer uma lição de casa muito grande, né? Então, lição de casa aí, revisão de processos burocráticos, regulatórios, legislação trabalhista, propriedade intelectual, uma série de coisas que o Brasil vem fazendo. Ao fazer isso, o Brasil vai se tornando um ambiente cada vez mais compreensível para o exportador e para o investidor estrangeiro, porque quando você não está na OCDE, que representa 70% do PIB mundial, você está fora de padrão. Claro. Sem juízo de valor, se isso é bom ou ruim, fica mais difícil para os outros países entenderem como é que as coisas funcionam localmente. Quanto mais a gente se aproxima de atender essas diretrizes, mais fácil de ser entendido, mais fácil de receber investimento e mais fácil dos nossos produtos também atenderem padrões e processos internacionais para o Brasil poder exportar. Então, essa é uma lição de casa que o Brasil está fazendo e com essa aproximação do Reino Unido agora, maior, a gente vai poder aproveitar mais desse processo. Então, acho que estamos caminhando bem. Rodrigo, eu falei agora dessa aliança provável entre os britânicos e do outro lado do Atlântico, as 3 Américas. Falamos de Brasil, mas subindo um pouco. Recentemente, Donald Trump esteve em visita oficial à Inglaterra, jantou, almoçou com a rainha, mas também teve um encontro a portas fechadas com a Theresa May, que já estava saindo do cargo, mas também falou com lideranças do Partido Conservador, melhor dizendo, para deixar claro ali que estavam alinhavando o que, segundo palavras do próprio Donald Trump, será um novo acordo comercial, novas relações que não eram vistas entre Estados Unidos e Reino Unido há muito tempo. E a gente sabe que tanto os americanos quanto a nação britânica têm laços muito antigos e históricos de um ótimo relacionamento. Então, o Trump disse que vai ser ainda melhor. O que ele quis dizer com isso? O Trump também está de olho em que produtos e serviços os Estados Unidos podem servir aos britânicos.
Tem-se alguma ideia do que ele quis dizer? É isso e todo o sistema financeiro britânico, né? Na verdade, quando a gente olha o Reino Unido, a gente tem que pensar que é uma nação que se desenvolveu muito do ponto de vista de serviços financeiros e tem muito boas conexões com o lado Ásia-Pacífico do mundo, né? Então, você ter uma conexão melhor entre Nova York e Londres, com certeza fortalece os dois lados. A Inglaterra, ela sempre teve uma relação especial com os Estados Unidos, né? Então, como você citou, Winston Churchill, realmente isso se aprofundou na Primeira e na Segunda Guerra. Só que com a criação da Europa e a adesão do Reino Unido na Europa, certas amarras passaram a existir nas negociações internacionais, porque o Reino Unido passou a fazer parte do bloco. Então, a percepção que a gente vê do movimento dos Estados Unidos é, olha, já que a sua relação especial também com a Europa não vai ser a mesma, vamos tornar a nossa relação, que é mais antiga, mais especial ainda. Então, eu acho que tá todo ligado a esse movimento do governo britânico ter que perseguir alternativas, já que vai acontecer algum tipo de Brexit e ele precisa adensar as relações com os outros países. É claro que, por causa das mudanças de data do Brexit, acabou-se criando uma coincidência, talvez positiva ou negativa, que é a seguinte: muitas eleições. A gente está vendo a eleição no Reino Unido por conta da renúncia da Theresa May, mas, como você lembrou agora há pouco, Rodrigo, teve também uma eleição para a reformulação do parlamento britânico. Tivemos a eleição no final do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro assumiu aqui no Brasil em 1º de janeiro, e vamos ter eleições na Argentina. E a gente não pode esquecer que um dos pilares que mantém o Mercosul é Brasil e Argentina. E a Argentina também pode ser inserida nesse contexto. Sim. Né, Rodrigo? E tivemos a eleição do Parlamento Europeu. Então, a gente hoje está num mundo de muita mudança, né? E mudança não só por essa questão das pessoas terem mais acesso à informação, ao governo, à opinião, mas também um esgotamento dos arranjos que foram feitos depois da Segunda Guerra Mundial, né? Então, precisamos fazer coisas novas. No Mercosul, a gente também chegamos até pouco tempo atrás, ter um possível exit do Mercosul. O Brasil falava disso, que o Mercosul amarrava e tal. A relação entre Brasil e Argentina, principalmente com os dois governos, Macri e Bolsonaro, se aproximou mais, a gente está vendo isso, mas agora temos essa instabilidade na Argentina. Depender de como for a eleição argentina, o Mercosul pode continuar nesse movimento de vamos buscar melhores parcerias internacionais, e isso tem um impacto na negociação do Mercosul com a União Europeia, que é uma coisa que já está há muito tempo sendo discutida, mas não avançou. E também na influência dessa relação que o Brasil está adensando com o Reino Unido. Por quê? Por exemplo, se a gente falar em tarifas, o Brasil não tem liberdade de negociação de tarifas com o Reino Unido. Hoje, nem o Brasil tem, nem o Reino Unido. Se o Reino Unido fizer o Brexit, ele vai ter, mas o Brasil continua não tendo, porque ainda estamos no Mercosul. Então, nós vamos ter que ter uma boa relação com a Argentina para impulsionar um tratado, se for tratar de tarifas, com o Reino Unido. E, na Europa, o que a gente tem é, com a saída do Reino Unido, talvez a relação e o interesse da Europa no tratado com o Mercosul mude e até diminua, porque o Reino Unido ele é um grande incentivador de que esse tratado saia do Mercosul com a União Europeia. Saindo o Reino Unido, talvez saia mais fácil um Mercosul-Reino Unido, mas o Mercosul-Europa, nós vamos ter que ver como é que ele vai ficar numa Europa que vai continuar com a liderança da Alemanha e da França e sem o Reino Unido. Então, vai ter um rearranjo de motivações e forças que nós vamos ter que ver como é que vai ficar. Claro. Bom, resumidamente, a gente está falando de um jogo de xadrez muito complicado, uma novela que ainda vai ter muitos capítulos. Rodrigo Correia da Silva, presidente da Bricham aqui em São Paulo, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. E diante de tudo isso que a gente conversou aqui, tenho certeza que você vai voltar para novas explicações, Rodrigo. Obrigado, até uma próxima oportunidade. A gente continua, então, daqui a pouco. A gente volta a falar sobre o ex-senador Jim Argelo, que deixa a prisão.